E aí, acompanhou as aulas sobre tabela periódica que tivemos nos últimos vídeos? Se você não acompanhou, acompanhe lá, porque nessa aula eu trarei informações adicionais aqui relacionadas aos conceitos de tabela periódica. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza? Tudo certo? Galera, então é o seguinte, eu vou falar um pouco mais baixo, né? Talvez vocês percebam isso aí, porque tem um motivo muito especial que talvez vocês consigam escutar depois do vídeo aí, tá bom? É o seguinte, galera, então esse vídeo é mais um vídeo do nosso canal, né? Do nosso intensivão de química, tá bom? E nesse vídeo eu vou falar sobre dois temas aí que tem muito a ver com tabela periódica, que foi o tema dos últimos vídeos aí aqui no nosso canal, tá? Os dois conceitos que nós vamos falar hoje é chamado de raio iônico e massa atômica, beleza? Então, esse vídeo vai ter que ser provavelmente vai ser um pouco mais rápido, ok? E vai sair vai ser um pouco tarde aí na sexta-feira, mas enfim, talvez vocês escutem assim o motivo pelo qual alguns vídeos estão saindo um pouco mais tarde, tá bom? Talvez vocês escutem um pouco o choro desse motivo, tá bom? O chorinho agudo desse motivo, tá bom, galera? Então é o seguinte, se você gostar desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e faz todo aquele procedimento de sempre, tá bom? Muito bem, então vamos mudar a tela aqui para vocês poderem enxergar também. Então tá a tela aqui, então, o tema raio iônico e massa atômica, tá? Falar um pouco de raio iônico. Galera, raio iônico nada mais é que o raio de um íon, beleza? Tranquilo? Muito bem, como é que a gente pode deduzir o raio de um íon? Se vai ser maior, se vai ser menor e tal. Então é o seguinte, vamos considerar um elemento neutro, X, tá? Vou fazer o seguinte, vamos melhorar essa notação. Então vamos representar o raio com a letra R maiúsculo, raio do elemento X, tá? Vamos imaginar que esse elemento X possa ganhar um elétron ou perder um elétron, tá bom? Então nós teremos aqui o raio da forma aniônica, tá? A forma ânion dele, que ganhou um elétron, e o raio dele na forma catiônica, onde perdeu um elétron, tá? Qual desses raios vai ser maior? Nesse caso, sim, se você comparar com a versão neutra desse elemento, o que vai acontecer? Quanto mais elétrons esse elemento ganha, maior vai ser o raio, ou seja, o raio da versão aqui do ânion vai ser maior, tá bom? Agora, quando você compara a versão neutra, né, desse elemento com a versão cátion dele, que perdeu um elétron, a versão neutra ela vai ter um raio maior do que o cátion, tá? O porquê que isso acontece? Galera, é o seguinte, quanto mais elétrons você coloca na eletrosfera, vai ter mais então partículas negativas ali para gerar repulsão umas com as outras. O que acontece? Quanto mais elétrons aí vai gerar essa repulsão, maior repulsão, os elétrons tendem a se afastar mais uns dos outros. E isso faz com que a eletrosfera fique maior. Então, assim, ó, vamos anotar aqui algumas coisas. Quanto mais elétrons são colocados na eletrosfera, maior será a repulsão entre estes, no caso os elétrons, tá? Aumentando assim o raio. Ou seja, no caso, quando você começa a ter repulsão, eles tendem a se afastar um pouco mais uns dos outros, e isso faz com que a eletrosfera fique maior, consequentemente o raio do átomo fique maior, ele ocupa um espaço maior, beleza? Agora, em contrapartida, assim, quando você tira elétrons da eletrosfera, o que vai acontecer? Então, por exemplo, imagine um elemento que tenha 6 prótons e 6 elétrons, no caso o carbono. Se você tirar um elétron ali, você vai ter 6 prótons com 5 elétrons, ok? E isso vai fazer o quê? Agora, como se diminui o número de elétrons em relação aos prótons, né? Os prótons vão atrair melhor esses elétrons para perto dele. Isso faz com que a eletrosfera diminua, tá? Tem repulsão entre os elétrons? Continua tendo repulsão entre eles, mas como tem menos elétrons ali para ter repulsão uns com os outros, eles podem acabar ocupando um espaço menor também. Então, quanto menor a quantidade, quanto mais elétrons você tira da eletrosfera, menor o raio dela. Então, quanto mais elétrons você tira da eletrosfera, menor fica o raio. Tá bom? Tranquilo? Então isso é bem importante, beleza? Agora,
Uma coisa que pode cair em questão de vestibular, assim, é uma comparação da seguinte forma. Por exemplo, muito bem, o que pode cair assim a respeito de raio iônico? Aqui eu tenho 5 íons, tá? Eu tenho ânions e tenho cátions. Se você olhar aqui, o que há em comum entre esses elementos aqui, entre esses íons, no caso? É o número de elétrons. Então são partículas isoeletrônicas, beleza? Todos esses caras possuem 10 elétrons. É possível prever, por exemplo, quem tem maior raio atômico, maior raio iônico, no caso, entre eles? Tem. O que eu vou ter que levar em consideração? Se todos esses caras possuem o mesmo número de elétrons, o que terá maior raio atômico é o que tem menor número atômico. Então, nesse caso, quanto menor o número atômico, maior o raio iônico, tá? Desde que sejam comparados desde que sejam comparados íons isoeletrônicos, tá? Se, por exemplo, a carga do alumínio ficasse mais 2, daí já desandava tudo, daí já fica difícil prever, tá? Beleza? Então, assim, quem que vai ter o maior raio iônico desses caras? O que tem o menor número atômico, nesse caso é o oxigênio, então, maior raio aqui. Em segundo lugar, o flúor. Em terceiro lugar, o sódio. Quarto lugar, o magnésio. E por último, o alumínio, tá bom? E o porquê que ocorre isso? É muito simples, tá? É o seguinte, todos esses caras possuem 10 elétrons, beleza? O que vai interferir agora, assim, para um ter um raio maior que o outro, é a quantidade de prótons que tem no núcleo. Quanto maior a quantidade de prótons, maior a atração para com os elétrons que estão na eletrosfera. Então veja bem, aqui eu tenho 8 prótons tentando atrair 10 elétrons. Eles não vão conseguir atrair tão bem, então isso faz com que o raio fique grande, né? Para poder manter uma repulsão interessante entre os elétrons, ok? Aqui no caso do flúor, ele tem 9 prótons, já consegue atrair um pouco melhor, então ele faz com que esses elétrons já fiquem um pouco mais próximos do núcleo, diminuindo assim o raio. O sódio vai ter 11 prótons, então ele vai atrair mais ainda. O magnésio, mais ainda. E o alumínio, você tem aqui 13 prótons para atrair 10 elétrons. Então, assim, a atração é muito intensa em cima dos elétrons, sabe? Isso faz com que a eletrosfera acabe ficando bem enxuta, assim, sabe? Ela fica sendo bem atraída pelo núcleo, e isso faz com que a eletrosfera do alumínio aqui, do íon alumínio, seja a menor desses 5 caras aqui. Beleza? Tranquilo? Então, esse é o esquema aqui para você saber, tipo, prever o raio iônico de isoeletrônicos, de íons isoeletrônicos. Beleza? Não é tão difícil, né? Muito bem. Uma coisa, galera, importante para a gente comentar aqui é o seguinte, também, que agora, segunda parte da nossa aula, que é a massa atômica, tá? A massa atômica, ela é um pouco diferente do número de massa, tá? Se você pegou uma tabela periódica já, então, lá nos quadradinhos, dependendo da tabela periódica que você olha ali, você vai verificar algumas informações a respeito do elemento químico, tipo número atômico, símbolo, e às vezes se encontra a massa. Geralmente, a massa, por exemplo, ali do cloro, é 35,5 alguma coisa, isso do cloro, certo? Perceba que é número assim com vírgula. Então, isso não é muito coerente com o número de massa, porque o número de massa é o número inteiro. Isso aqui é o chamado massa atômica. E por que fica número com vírgula, tá? A massa atômica, apesar de muitas vezes ser diferente do número de massa, geralmente é um valor próximo do número de massa, ok? Geralmente, dos casos que eu conheço, sim, são todos valores próximos do número de massa e da massa atômica, ok? Então é o seguinte, como é que você encontra esse valor quebrado aqui de massa atômica? Para isso, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Uma delas é chamada variedade isotópica. Tá? O que é isso aqui, variedade isotópica? Variedade isotópica é verificar quantos isótopos
de um determinado elemento tem na natureza, tá? Muito bem. E depois, então, assim, verificar os isótopos desse elemento e verificar a porcentagem desses isótopos, assim, na natureza. Porcentagem de cada isótopo, beleza? É mais ou menos uma, tipo, essa massa atômica é como se fosse uma espécie de média, considerando os isótopos de cada elemento químico e a porcentagem deles na natureza, ok? Por exemplo, assim, vamos imaginar a seguinte situação. O hidrogênio, assim, ele tem 3 isótopos conhecidos, né? Que é com número de massa 1, com número de massa 2 e número de massa 3, tá? Cada um deles tem uma certa porcentagem aqui na natureza. É claro que esse aqui, o com número de massa 1, é o mais conhecido. Ele tem muito mais do que os outros, tá? Então, a massa desse isótopo aqui acaba contribuindo, o número de massa dele acaba contribuindo muito mais para a massa atômica do hidrogênio do que os outros dois, tá? Talvez não tenha ficado tão claro falando assim para vocês, mas eu vou pegar um exemplo aqui, não do hidrogênio, pegar de outro elemento para a gente poder calcular isso aqui, para vocês observarem melhor como que funciona, tá? O elemento que eu decidi fazer é o cloro, tá? Então é o seguinte, no caso do cloro. O cloro tem 2 isótopos, o cloro 35 e o cloro 37, beleza? Então como é que eu vou calcular aqui? A massa atômica do cloro, vou ter que fazer o seguinte, será igual. Primeiro, tem que saber a abundância isotópica de cada um desses cloros. Então é o seguinte, quantos por cento do cloro na natureza é cloro 35? Nesse caso aqui é 75,76%. Ok? Então, todo cloro, todos os átomos de cloro que tem na natureza, 75,76% são compostos por o cloro com o número de massa 35, beleza? Agora, todo cloro que existe na natureza, quantos por cento representa esse cloro 37? Então, será 24,24%, beleza? Então, imagine que você pega uma amostra assim, somente tendo átomos de cloro. Todos esses átomos de cloro, 75,76% serão compostos por esse isótopo aqui e 24,24% será composto por esse isótopo aqui, certo? Perceba que tem 2 unidades de diferença no número de massa desses 2 isótopos. Então, meio que você tem que fazer uma média da massa atômica desses cloros, porque assim, é difícil se separar ou um cloro ou o outro, sabe? Geralmente você acaba mexendo com os dois de uma vez, tá? E tem elementos que possuem vários isótopos. O hidrogênio tem 3 isótopos. O carbono também tem uns 3 isótopos aí, certo? Mas tem elementos que podem ter mais isótopos ainda, que, cara, pra você fazer separação de cada isótopo assim, deixar, tipo, é muito complicado, é muito caro também, né? Então, você acaba trabalhando com todas as versões de cada elemento de uma vez, beleza? Então, como é que você vai fazer o cálculo? Primeiro, vai fazer o seguinte, considera esse cara aqui, o número de massa dele, 35. 35 vezes a porcentagem dele, a abundância isotópica, 75,76, tá? Vou colocar 1% aqui para ficar mais fácil. Mas, agora você vai considerar esse cara aqui, que tem número de massa 37, vezes a abundância isotópica dele, 24,24%. Ah, tem um detalhe, você não precisa ficar decorando a abundância isotópica de cada isótopo não, tá? Isso geralmente tem que ser trazido em algum lugar, ou no enunciado, ou no exercício, na prova, alguma coisa do tipo, beleza? E tudo isso aqui, você vai fazer o quê? Vai dividir por 100%, tá? Se você fizer a continha ali com bastante carinho e cuidado, você vai chegar no seguinte resultado. Então vai dar aqui um resultado de aproximadamente 35,48, o quê? Nesse caso, a gente vai usar uma unidade chamada, que é o U, tá? Que significa unidade de massa atômica, tá? Então, podemos dizer assim que o cloro possui uma massa de 35,48 unidades de massa atômica, que a gente pode, né, simplificar isso aqui para 35,5, arredondar para 35,5 unidades de massa atômica. Beleza? Então, assim, isso mostra por que a massa atômica é um número quebrado e o número de massa
Não, tá? Para você calcular a massa atômica, você tem que levar em consideração o número de massa dos isótopos desse elemento e a porcentagem, né, a abundância isotópica que nós chamamos desse isótopo na natureza, ok? Então, galera, essas porcentagens que estão aqui são referentes somente ao átomo de cloro, ok? Então, se pegar todo o cloro do universo, assim, né? Então, desse cloro, 75,76% é de cloro 35 e 24,24% é de cloro 37. Beleza? Você pode fazer os cálculos também com hidrogênio, com os hidrogênios ali, com cada elemento. Se você conseguir a abundância isotópica de cada isótopo dos elementos, você consegue fazer o cálculo da massa atômica numa boa, tá? É esse valor aqui, quebrado, que vai para a tabela periódica, tá? Esse valor aí, tá bom? Tranquilo? Moçada, e é isso aí, tá? Esse vídeo ficou um pouco mais curto do que os outros, mas eu creio que foi possível trabalhar com bastante coisa aqui, né? Alguns tópicos que são bem importantes, tá? Tanto em provas do ensino médio quanto no vestibular, beleza? Então, se você gostou, curta, comenta, compartilhe, se inscreve no canal, ative as notificações, visite, né? Participe do nosso grupo do Telegram lá, que tem lista de exercícios já disponível para vocês. E hoje eu vou montar a lista de exercícios também de tabela periódica. Esse vídeo está sendo no dia 12 de fevereiro de 2021. Cara, eu vou ver se semana que vem, que era para ter o feriado do carnaval, né? Devido à situação atual, assim, tipo, não vai ter festa, né, do carnaval, mas onde eu trabalho, os caras, tipo, fizeram recesso, sabe? Vamos fazer recesso. Então, eu quero ver se eu consigo postar, sei lá, até terça-feira, mais ou menos. Quero ver se eu consigo postar para vocês, tá bom? Uma lista de exercício lá, mais uma lista de exercício lá no grupo Telegram. Beleza? Pessoal, então, obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado pela parceria, galera. Se cuidem, fiquem com Deus, tá? Se protejam. Bom final de semana, bons estudos e um bom feriado aí. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas se você está assistindo esse vídeo logo quando saiu, então um bom feriado para você. Se proteja aí, tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Até mais, hein? Tchau, tchau. Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.